O que eu faço para que as promessas do Senhor se cumpram em minha vida, em meu ministério, em meu trabalho, em minha família? O que eu faço para que as promessas do Senhor sejam cumpridas em minha vida? A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11. Se você quiser abrir, eu te aconselho a abrir na sua Bíblia e grifar nesses versículos. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Tem também no multimídia. A palavra do Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Outro texto também que falou comigo essa manhã, muito forte, Salmo 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Aqui é Deus falando. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Outro verso aqui muito forte, Números 23, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Queridos, eu acredito que todos aqui têm promessas de Deus. Eu acredito que todos aqui têm uma promessa específica. E Deus sempre fez promessas com o seu povo. Deus sempre fez promessas com o povo dele. Deus, ele se sente bem em fazer promessas com o povo, porque Ele ama o povo dele. E como Deus ama o seu povo, Ele faz promessas, porque Ele tem desejo de cumprir as promessas que Ele faz. Ele tem desejo de abençoar o povo dele. E Deus tem um plano para você. Deus tem uma promessa para você. Talvez eu não sei qual promessa Deus falou com você, ou Deus em uma oração, em um momento de clamor, ou em uma palavra, talvez foi lançada uma promessa até a sua vida. Mas eu tenho certeza que algo do Senhor já veio sobre a tua vida, uma promessa dele foi lançada sobre você. Você não está aqui por acaso, eu e você não estamos aqui por acaso. Deus tem a realizar uma obra muito grande na minha vida, na sua vida como igreja e como seres humanos. Deus tem uma obra. Você crê nessa obra? Deus tem uma obra linda. Eu quero te dizer uma coisa: eu e você não fomos criados para as derrotas. Fala comigo assim: eu não fui criado para ser derrotado. Nós somos criados para sermos vitoriosos. Nós somos criados para sermos vitoriosos. Quando o Senhor nos criou, quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem para ser vitorioso. Eu imagino que se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse caído, eu imagino que o homem estaria em vitória. O homem não sentiria dor. Eu imagino, não, a Bíblia me dá base para dizer isso. O homem não sentiria dor, porque a dor veio por conta do pecado, a morte veio por conta do pecado, a derrota veio por conta do pecado. Mas nós somos criados para ser vitoriosos. E talvez você veio hoje nesse culto, talvez você esteja pensando assim: hoje é o último passo que eu dou. Hoje eu vim para o culto porque é a última saída que eu tenho. Hoje eu vim para o culto porque eu não tinha mais o que fazer. Eu tive que vir para o culto porque eu precisava ouvir algo. E eu profetizo na sua vida que você vai sair daqui diferente de como você entrou. Você vai sair daqui entendendo que as promessas de Deus podem sim ser cumpridas na sua vida. Eu gosto da palavra do Senhor. Mas existem momentos em nossas vidas que parece que as promessas não irão se cumprir. Quem aqui já passou por isso? Por momentos que você achou que não ia acontecer. Momentos que você falou: a promessa de Deus não vai acontecer comigo. Eu acho que não foi para mim, eu acho que eu me enganei. Eu acho que Ele não me chamou. Eu acho que Ele não falou comigo. Eu acho que isso aqui foi coisa da minha cabeça. Eu acho que a irmãzinha que orou por mim e liberou aquela promessa, aquela profecia de Deus sobre a minha vida, ou o irmão que orou por mim,
Naquele momento eu senti que era algo que eu queria mesmo, algo que confirmou no meu coração, mas depois eu vi que não é isso. Alguns momentos passam sobre a nossa cabeça isso, e aí vem a grande pergunta: Senhor, onde está o Senhor? Onde estão as tuas promessas? Senhor, onde está a tua voz que falou comigo um dia? Senhor, onde está aquilo que o Senhor me prometeu? E talvez por conta disso nós começamos a entrar em desespero, em medo, em dúvida. Muitas vezes nos iramos, muitas vezes vem uma certa insatisfação, porque o grande problema do ser humano é que o ser humano só quer, nós só queremos, nós só desejamos. O livro de Josué retrata uma história muito bonita sobre o caminho do cumprimento de uma promessa que o Senhor tinha para o povo dele. O livro de Josué mostra para mim isso, mostra para você hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Deus havia prometido uma terra para o seu povo. Deus havia prometido para Moisés que a terra prometida, ele prometeu uma terra para o povo dele, e ele usou Moisés por certo tempo. De repente Moisés faleceu, Moisés chegou à sua morte, e Deus não deixou de cumprir a promessa. Deus usou Josué para que essa promessa fosse cumprida, para que a terra que foi prometida ao povo do Senhor fosse dada para eles. E o Senhor cumpriu essa promessa através da vida de Josué. E então acontece o encerramento do livro de Deuteronômio com a morte de Moisés e o início do livro de Josué, contando sobre a entrada do povo na terra prometida, contando sobre o caminho que o povo teve que fazer para chegar até a terra prometida. Então Deus vai e fala com Josué, no capítulo 1, Deus começa a falar com Josué, e ele fala: Josué, seja forte e corajoso, vá até o fim, eu estou com você, Josué, não sinta medo. E Josué começa a preparar-se para a entrada na terra prometida. Josué começa a se preparar o povo. Então Josué envia 2 espiões até a terra, e ali aqueles 2 espiões encontram a Raabe. Como nós conhecemos essa história, eles encontram a Raabe, e a Raabe os ajuda a fugir. E naquele momento Raabe também é salva, porque aqueles homens que estavam ali falaram para ela que ela seria salva. E a história começa. Então inicia o capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 3, Josué, olha aí para o capítulo 3. Onde o povo tem que atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Onde o povo tem que atravessar um rio muito grande para poder entrar e adentrar na terra prometida. E aqui eu gostaria de começar com você e caminhar nessa mensagem. Nós vamos ler aqui o capítulo 3 inteiro, são 17 versículos. Mas nós vamos ler, eu queria que você ficasse bem atento na leitura e você acompanhasse na sua Bíblia ou no telão, se você não trouxe a sua Bíblia. Mas acompanhe, anote, grife, porque o Senhor tem algo a falar conosco nesse texto. Olha só o que a palavra do Senhor fala, Josué capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando vierem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo.
Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Um capítulo muito grande. Mas conforme a gente foi lendo, conforme nós fomos lendo aqui, nós podemos perceber aquilo que o Senhor fez, as ordens que o Senhor deu. E o que aconteceu aqui com Josué, o rio Jordão ter se aberto, aconteceu também com Moisés. Porém com Moisés aconteceu num tempo de fuga, mas com Josué aconteceu num tempo de conquista. Moisés estava fugindo do povo do Egito, Moisés estava fugindo das carruagens de Faraó. E quando ele chega diante do mar, ele não tem outra saída, e ele ora ao Senhor. Também estavam em seguida da terra prometida, porém naquele momento era um momento de fuga, e ele não teve o que fazer, ele clamou ao Senhor, e o mar se abriu. Mas nessa situação aqui, Josué estava já pronto, prestes a entrar na terra prometida. Uma aplicação que eu tiro aqui: a vitória que Deus quer dar para nós, não é só quando estamos fugindo. A vitória que Deus quer dar para nós não é só em momentos que estamos passando por dificuldades ou por apuros, mas o Senhor quer também cumprir as promessas dele na sua vida, quando você está prestes a conquistar algo. O Senhor quer cumprir as promessas dele na sua vida e na minha vida. Para que a promessa de Deus fosse alcançada pelo povo, eles precisavam passar por alguns passos. Para que a promessa de Deus fosse alcançada pelo povo de Israel naquele momento, para que a promessa da terra prometida fosse alcançada naquele exato momento, eles precisaram seguir alguns passos para que a promessa chegasse. E a partir daqui eu quero discorrer com você. Levante sua mão comigo e fala assim: Senhor, eu quero cumprir os passos que o Senhor tem para que eu alcance a promessa do Senhor. Vamos agora aqui então discorrer sobre alguns passos para que a promessa do Senhor venha sobre a tua vida. Em primeiro lugar, para que a promessa do Senhor venha sobre a tua vida, em primeiro lugar, você e eu não podemos avançar o sinal sem a permissão de Deus. Não avance o sinal sem a permissão de Deus. Olha o versículos 1 a 3, diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio.
3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Está entendendo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. Eles não podiam sair dali, sem que um sinal tivesse dado, sem que o Senhor tivesse dado um sinal, sem que a arca da aliança passasse, sem que eles vissem a arca da aliança do Senhor. Eles tinham que atravessar, não tinha outra escolha. Porém, não ia vir uma nave e pegá-los de um lado do rio e levá-los para outro lado do rio. Eles tiveram que fazer alguma coisa. Eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que sair dali, eles tiveram que se esforçar. O texto fala que eles acordaram bem cedo. O texto fala que eles acordaram pela manhã, bem cedo, e esperaram o sinal de Deus. Não existe vitória sem esforço. Repete comigo essa frase, fala assim: não existe vitória sem esforço. Não existe. Nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porém nós temos que fazer a nossa parte. E eu quero trazer aqui uma aplicação sobre esse texto. Talvez você não aguenta mais uma situação, porque eu imagino que naquele momento eles já estavam ansiosos para encontrar a terra. Quantos e quantos anos não era falado que a terra prometida ia chegar? E ali naquele momento, enquanto eles estavam do outro lado do rio, eu imagino que eles devem ter olhado e visto aquele rio grande e falado: meu Deus, mas como esse rio é grande, como nós vamos atravessar do outro lado? Como essa promessa vai chegar? Talvez você esteja assim. Talvez no seu trabalho, você está olhando para alguma situação, talvez você está ali dentro do seu trabalho e você já não está aguentando mais ficar ali. Talvez você já está ali por muitos anos e você já não está conseguindo mais. O seu desejo da sua carne é sair e abandonar. Talvez tenha alguma esposa ou algum marido que ambos não se converteram, ou a esposa ou o marido, e você está olhando para essa dificuldade e você está falando assim: eu acho que eu vou desistir desse casamento. Porque eu venho para a igreja, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu faço tudo, mas o meu marido não vem. Mas a minha esposa não vem. Talvez você tenha algum filho nas drogas, talvez você tenha algum filho em alguma situação, e você já desistiu de orar, e você já desistiu de clamar. Talvez você tenha alguma situação, a compra de um bem, algo que você já desistiu, porque você não aguenta mais, você já está no limite. Mas eu te digo uma coisa: não faça nada sem ter a resposta do Senhor sobre a tua vida. E hoje você vai sair daqui com essa resposta dele, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, até o final desse culto, você vai sair daqui com a resposta do Senhor, com aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que realizar. O Senhor vai mostrar para você de alguma forma aquilo que você tem que fazer. Não faça nada sem ver o sinal de Deus. De repente, eles estavam lá, imagino que acampados, deitados, dormindo ou acordados já. De repente o sinal, a arca da aliança passou. De repente os levitas e os sacerdotes que estavam com a arca começaram a passar, e naquele momento foi o sinal em que Josué tinha falado para eles. E naquele momento eles começaram a se alegrar e eles começaram a agir. Então eu digo para você nessa noite, em primeiro lugar, não avance o sinal. Se você tem uma promessa que o Senhor te deu, se o Senhor prometeu algo na sua vida, não queime etapas. Não avance o sinal, espere o Senhor te responder o momento certo, a hora certa. E eu tenho certeza que essa promessa do Senhor vai vir sobre a tua vida, assim como veio sobre o povo de Israel. Segundo lugar, o que a palavra do Senhor me mostra em relação a isso aqui: as promessas que Ele tem para nós e os passos que nós temos que cumprir. Segundo passo, anota aí: santifiquem-se. Santifique-se. Versículo 5 fala assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês.
Santifiquem-se. Olha para a pessoa que está do seu lado, esse irmão precioso, lindo. Olha para essa pessoa e fala assim: querido, você precisa se santificar. Agora põe a mão no seu coração e fala assim: eu preciso me santificar todos os dias. Nós temos um privilégio de ter o perdão dos nossos pecados e junto com esse perdão a salvação eterna. Nós temos um privilégio de ter tido um véu que separava o homem de Deus. E quando Jesus veio, Ele veio para rasgar esse véu. E Ele rasgou esse véu. E hoje você tem oportunidade de pedir perdão por todas as suas falhas. Você tem a oportunidade de confessar e Ele te perdoa. Ele já te perdoou. E por que muitas vezes nós não queremos nos santificar? É claro que pecado não é brincadeira. Eu não peco e peço perdão, peco e peço perdão, peco e peço perdão, porque aí vira palhaçada. Mas o nosso Deus, Ele é amoroso e misericordioso, e Ele te perdoou e Ele me perdoou. Por isso Josué disse: santifiquem-se. E da mesma forma eu digo para vocês: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor Deus lançará e abrirá a porta do céu com a promessa que Ele tem sobre a tua vida. Santifique-se hoje. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz a palavra de Deus: sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificar-se é separar-se do pecado. Santificar-se é separar-se para Deus. É deixar tudo, todo pecado, tudo aquilo que te assedia, tudo aquilo que te atrapalha, e se separar somente para Deus. Josué não falou assim: olha, a promessa de Deus vai vir. Então quando a promessa de Deus vier, depois que a promessa de Deus vier, aí sim a gente se santifica. Quando a promessa chegar, quando eu tiver a promessa em mãos, quando eu já tiver aquilo que eu quero, quando a minha esposa vier para a igreja, quando o meu filho sair das drogas, quando talvez a minha porta de emprego for aberta, aí sim eu vou buscar me santificar. Não, Josué não disse isso. Josué disse: santifiquem-se, pois amanhã eu farei maravilha entre vocês. Santidade é coisa séria. Eu tenho aprendido no discipulado, a cada dia, andar em santidade, confessar tentações, confessar pecados. Meu discipulador está aqui. Se você não tem esse hábito de confessar os seus pecados, de se santificar, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca e que não erra é mentiroso. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos nos ajoelhar. Nós precisamos chorar lágrimas diante do Senhor em arrependimento por nossos pecados. Coloca a mão no seu coração comigo e fala assim: Senhor Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu tive vergonha de confessar meus erros. Mas hoje, eu estou me santificando, me comprometo a me santificar, diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Terceiro lugar, olha o que a palavra do Senhor diz, o que o Espírito Santo me deu aqui através da palavra do Senhor. Se você quer que as suas promessas sejam cumpridas, as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida, se você quer isso, dê valor à liderança espiritual que está sobre a tua vida. Dê valor à liderança espiritual que está sobre a tua vida. Olha o que o versículo diz: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés.
Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Queridos, Josué foi levado e levantado pelo Senhor Deus. Josué foi levantado por Deus para ser líder daquele povo. Josué foi levantado pelo Senhor para liderar e para tomar ali as cargas daquele povo. Josué foi levantado por Deus. Então Deus estava com ele. Portanto, quem desobedecesse a ordem, quem desobedecesse aquilo que ele falasse através de Deus, que ele falasse sendo cheio do Espírito Santo, que ele falasse para o povo, quem desobedecesse essa ordem ia ficar de fora. Quem desobedecesse essa ordem não ia poder desfrutar das promessas que o Senhor tinha para o povo. Esse texto é muito claro em dizer que Josué foi levantado por Deus. Deus falou: eu vou te exaltar, para que as pessoas vejam que Deus está no meio de vocês. As orientações dos nossos líderes, as orientações dos nossos pastores, as orientações daqueles que nos lideram na célula, daquele supervisor, têm que ser ouvidas e acatadas com muito temor ao Senhor, porque eles não estão falando de si mesmos, mas eles estão falando do Senhor sobre a tua vida. Nenhum líder seu quer um mal seu. Nenhum líder seu, nenhum pastor quer o seu mal. Pelo contrário, eles querem o seu bem, eles querem o nosso bem. Por isso nós temos que honrar, nós temos que ter mesmo, dar valor à liderança que foi colocada sobre a nossa vida. Nós temos um pastor que muitas igrejas, eu não estou falando isso aqui para a glória dele, ele sabe disso, meu paizão, que muitas igrejas do Brasil têm convidado para pregar e levar aquilo que tem acontecido na nossa igreja, mas muitas vezes pessoas de dentro da casa não valorizam o homem que nós temos aqui. Isso é um pecado. Na Bíblia mostra quando Miriam não honrou o seu líder e o que aconteceu com ela. Nós temos que honrar aquilo que o Senhor passa através desses homens de Deus. Nós temos que olhar para esses homens de Deus, nossos pastores e líderes, e nós temos que ver Deus neles. Eu vejo Deus neles. Se você não vê, pede para que as escamas espirituais que estão tapando os seus olhos, as escamas que Satanás tem colocado nos seus olhos, caiam, para que você enxergue Deus na vida dos seus líderes. Por isso que tem muitas pessoas passando dificuldade. Por isso que tem muita gente se dando mal. Por isso que tem muita gente batendo com a cabeça no muro. Por isso que tem muita gente dando soco em ponta de faca, se dando mal dia após dia, errando dia após dia, porque não tem seguido as ordens, não tem seguido a orientação que o seu pastor talvez deu, ou que um dia ele vai dar. Você fala assim: eu não quero. Talvez você esteja aqui, você esteja passando por uma dificuldade na sua vida, e você esteja falando: não, eu sou bom o suficiente para resolver isso, eu não preciso de pastor. Eu sou de uma época, pouco tempo atrás, mas antes do nosso pastor, em que eu já ouvi pessoas falarem assim: esse negócio de ficar contando tudo para o pastor, isso é errado, tem que contar tudo para o pastor não, tem que falar nada para o pastor não, o pastor não pode te ajudar, o pastor não é Deus. Mas o pastor, o homem de Deus, o líder na sua célula, ele tem total autoridade do Senhor, porque se ele está ali, ele foi instituído por Deus. Talvez você não quer pedir conselho para o seu líder, porque você se acha bom o suficiente. Tome cuidado, porque este passo, se não for cumprido na sua caminhada, talvez as promessas do Senhor não venham sobre você. Talvez não virão, porque quando nós desonramos um líder espiritual, nós estamos desonrando a Deus. Quando nós desonramos um homem cheio do Espírito Santo, que foi colocado por Deus, nós estamos desonrando o próprio Deus, porque Deus está na vida dessa pessoa.
Deus exaltou Josué porque ele ouviu a Moisés. Deus exaltou Josué porque ele ouviu e acatou todos os conselhos que Moisés, o seu discipulador, o seu líder, deu para ele enquanto estava vivo. E por isso a promessa de Deus foi cumprida na vida de Josué. Portanto, faça o mesmo com os seus líderes e pastores. Quarto e último lugar, essa mensagem dessa noite. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, o passo que você tem que tomar, o quarto passo, é depender da presença de Deus. Levanta sua mão bem alto comigo e fala assim: eu quero depender do Senhor para as realizações na minha vida. Olha o que a palavra do Senhor diz, no versículos 11 a 17. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, e até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Queridos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tem que depender da presença do Senhor. Essa igreja só está onde está, e você só está onde está, porque está na dependência do Senhor. Você quer ver se sua vida está na dependência do Senhor? Veja o nível de suas vitórias. Se você tem sido alguém vitorioso, estou falando vitória financeira, não estou falando vitória na área financeira, área de trabalho. Eu estou falando vitória contra o pecado, vitória na sua família, também na área financeira, mas é algo que não tem tanta importância aqui, porque o nosso Deus é aquele que nos supre. Mas se você quer ver, veja o nível da dependência que você tem tido de Deus, para que a sua vida seja realizada dia após dia. Veja o nível em que você tem se aproximado, se aprofundado no Senhor. Veja o nível da dependência do Senhor, porque se você estiver achando que a dependência é tua, que você depende de você mesmo, é o primeiro passo para a queda. A nossa vida depende do Senhor. Depender da presença de Deus é tudo aquilo que precisamos. Eu nunca vi alguém que dependeu de Deus viver em derrota em todas as áreas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um José que estava jogado num poço, ser transformado em um governador no Egito. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Daniel, que era um servo ali na Babilônia, entrar diante de leões e ficar invisível diante deles. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem numa fornalha e não serem queimados. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens que dependeram dele e foram vitoriosos no lugar onde eles estavam. Homens e mulheres. Quando a dependência vem de Deus, a promessa dele é cumprida sobre a nossa vida. Porque quando você depende de Deus, as maravilhas acontecem. Mas quando você depende de você próprio, não tem como acontecer maravilha, porque nós não temos poder nenhum. O poder total está sobre o nosso Deus, e quando esse poder atua em nós, aí sim, as coisas acontecem, as maravilhas acontecem, os milagres acontecem, as bênçãos vêm.
A dependência de Deus é tudo na nossa vida. Aqui nesse texto, perceba no verso 11, que Josué fala, a arca vai à frente. A arca para o povo é a presença de Deus. Para o povo naquela época, a arca era a presença do Senhor. Se a presença do Senhor não vai à frente nos seus negócios, na sua família, na sua igreja, na sua casa, você está no caminho errado. Volte o caminho, converta o seu caminho e deixe a presença do Senhor te guiar. Quais as maravilhas que aconteceram aqui nesse texto? Quanto à arca da aliança, que era a presença de Deus. Eu vou falar aqui as duas maravilhas que aconteceram nesse texto. Assim que a arca chegou e os homens pisaram no rio, a muralha de água se formou. Primeira maravilha que aconteceu aqui. E o rio secou, então os homens puderam passar, as mulheres puderam passar e as pessoas puderam passar. Primeira maravilha. Segunda maravilha que aconteceu, com a presença de Deus ali, houve garantia de que enquanto eles atravessassem o rio, as águas não voltariam ao normal. Eu quero aplicar isso aqui para a nossa vida. Quando a presença de Deus é manifesta na minha vida e na sua vida, o rio se abre, de alguma maneira, meu querido, o milagre acontece, de alguma maneira a porta é aberta, porque quando a presença de Deus está em você, de alguma maneira o Senhor se manifesta, o Senhor mostra o poder dEle, Ele mostra, porque Ele é Deus poderoso, quando você está na presença dEle. E a outra coisa, quando a presença de Deus vai à sua frente, existe uma garantia de que você sempre será protegido por Deus, guardado por Ele, porque a vontade dEle é te proteger e te guardar. Salmos 91, 1 e 2 me dá base para isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Pode dizer, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quando a presença do Senhor vai à frente na sua vida, nada te para, nada te derrota, e as promessas de Deus começam a ser cumpridas na sua vida, mas necessita ter a presença de Deus. Não é só um sinal, mas é a presença dEle. Uma frase que Charles Spurgeon disse: muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Se os seus obstáculos foram vencidos na dependência de Deus, tornarão o seu testemunho muito maior. Se os seus obstáculos foram vencidos na dependência do Senhor, você conseguiu passar por todos eles, dependendo do Senhor. O seu obstáculo não foi um problema, mas foi algo para aumentar seu testemunho, para você contar para as pessoas e declarar: olha o que o Senhor fez na minha vida, e Ele vai fazer muito mais na sua. Eu profetizo que Ele vai fazer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais na tua vida. Promessa de Deus. Deus quer cumprir as promessas dEle na sua vida. E assim como o povo atravessou para o outro lado do Jordão, eu profetizo que se você está do lado contrário do Jordão, contrário à terra que o Senhor te prometeu, contrário àquela promessa que o Senhor fez para você, se você está do outro lado, eu profetizo que hoje o mar vai se abrir, eu profetizo que hoje a presença de Deus vai estar diante de você, e o mar vai se abrir, e você vai conseguir atravessar, para encontrar a promessa que o Senhor tem para você. Tenha fé, querido, acredite. Então, não avance o sinal sem permissão de Deus. Santifique-se, dê valor à liderança espiritual, dependa da presença de Deus. Só pratique essas coisas quem é cheio do Espírito Santo, quem é pleno do Espírito Santo e quer verdadeiramente não receber a promessa de Deus, mas agradar ao Senhor e por consequência receber as promessas dEle.